E sem delongas eu vou direto para a palavra. E o tema é um tema bem fúnebre, tétrico. Um tema um tanto angustiante. No fundo do poço. No fundo do poço. Mas eu prometo a você que, embora o tema seja marcado por uma certa dificuldade para a alma, a palavra dessa noite vai ser uma palavra de alento e de esperança para o seu coração. Amém, meus irmãos? Vamos falar com Deus mais uma vez? Baixe sua fronte, baixe sua cabeça, feche seus olhos e peça ao Senhor para que agora, pela sua palavra, Ele possa trabalhar em você questões que você sabe que precisam ser trabalhadas por Deus. Peça ao Senhor para remover do seu coração obstáculos, empecilhos, problemas que têm atrapalhado o seu crescimento com Ele, seu crescimento espiritual. Peça ao Senhor para, a exemplo da canção cantada agora, peça ao Senhor para que haja renovação na sua vida. E que esta palavra seja fonte de bálsamo, de retomada de decisões, de assumir posturas que você precisa assumir como filho de Deus. Ó Senhor, olha o teu povo, mais uma vez estamos falando contigo, e agora suplicando, tão somente, para que a tua palavra encontre terreno fértil, e a semente da tua palavra, ela possa produzir a 100, a 60 e a 30 por 1, como na parábola do bom semeador. Que haja crescimento, que haja fruto, que seja gerado para a eternidade. E se há alguém aqui nessa noite que se sente desanimado, angustiado, no fundo do poço, levanta essa vida em nome de Jesus. E restaura, e torna novas todas as coisas. Aqueles que estão em casa também nos ouvindo, nos assistindo, por meio do YouTube, por meio do Facebook, que eles se sintam agora alvos da atuação do teu Espírito, e que o Senhor produza neles um levantamento de grande porte espiritual, para a glória do teu nome, e edificação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos falando sobre Davi. Continuamos a falar sobre os principais eventos que marcaram a sua história. E nós vamos dar continuidade a um capítulo que abordamos na última quarta, e vou fechá-lo nessa noite. 1 Samuel, capítulo 21. Bruninha, abre mais para lá, porque a cortina atrapalha quem está para ali, ó. Por favor. Só abrir. Não, sobe lá em cima só. Só em cima só. Não, a base mesmo dele. Isso, só rodar. Ok. Vamos comigo então, irmãos, juntos? Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? 1 Samuel 21, do 10 ao 15. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Alguém aqui de fato, você que está em casa nos assistindo, alguém verdadeiramente, neste ambiente, já chegou ao fundo do poço em sua vida? Não me responda. Pergunta retórica, fica para você e Deus. Alguém aqui já chegou àquele momento
em que você não tem mais ninguém a quem recorrer, não sabe mais o que fazer para que as coisas mudem, e parece que Deus, na prática, está morto, sepultado para você. O fundo do poço é um lugar de total desamparo e solidão. É um estado de vergonha e miséria, nunca dantes sentidas na alma. É um local de trevas, onde a voz do diabo é ouvida frequentemente, tão claramente, como vocês estão me ouvindo agora, nessa noite. Davi soube muito bem o que significava estar no fundo do poço. Ele perdeu tudo o que tinha de um momento para o outro. Num piscar de olhos, num estalar de dedos, num passe de mágica, Davi teve de si retirado tudo aquilo que representava o seu conforto, a sua segurança. Por exemplo, ele perdeu a tranquilidade de poder estar no campo apacentando as ovelhas do seu pai. Ele perdeu a companhia segura de sua família. Ele perdeu a confiança do rei Saul, que o chamara para ser seu escudeiro. Ele perdeu o aconchego do palácio real, onde ele morava. Ele perdeu a esposa que conquistara por sua valentia, no caso, Mical. Ele perdeu a presença reconfortante do melhor amigo, Jonatas. Ele perdeu a cobertura do homem de Deus, Samuel, que lhe ungiu como rei a pedido de Deus. Ele perdeu a paz de espírito. Ele perdeu a dignidade pessoal. O Davi, que vemos nestes versos que acabamos de ler, é um Davi decadente, que não tinha mais para onde descer, não tinha mais para onde cavar, já havia chegado ao fundo pleno do poço em que ele se encontrava. É um Davi sem amor próprio, e quando o homem perde o amor próprio, aí sim, ele está num estado de alma lastimável. É um Davi que não era sequer caricatura, sombra daquele que vencera o gigante Golias. Como bem sabemos, Davi estava em fuga de Saul. Começava agora um exílio, uma peregrinação que iria durar cerca de 10 anos. Falamos sobre isso na última quarta. Por 10 anos, Davi ficou correndo de um lado para o outro, caçado como um animal selvagem. E Davi nos mostra pelo seu exemplo o que acontece quando se chega ao fundo do poço. Quais são os sinais de quem, de fato, está no buraco da própria vida? Davi é, para mim, particularmente falando, o maior nome do Velho Testamento, porque Davi viveu circunstâncias que todos nós estamos sujeitos a enfrentá-las também. E por isso ele tem toda a autoridade para, a partir do seu modelo de vida, nos ensinar a vivermos de modo melhor a nossa própria existência. Vamos ver então a partir de agora o que acontece quando se chega ao fundo do poço. E eu espero que você saiba o que acontece quando se chega ao fundo do poço, por ouvir os outros falarem, por aprender em mensagens como esta, mas não queira pagar o preço de chegar lá, por sua própria conta e risco. Porque a melhor lição que a gente aprende é quando ela é ouvida, aprendida a partir da experiência de terceiros, e não quando ela é experimentada na própria alma. Nesta noite o Senhor está lhe dando toques. Nesta noite o Senhor está lhe dando alguns apontamentos para que você não queira provar na prática o assunto do qual estaremos falando. Em nome de Jesus, irmãos, eu peço ao Senhor que nessa noite, todos que estão aqui, ninguém experimente concretamente o que é chegar no fundo do poço. E se alguém já experimentou o que é estar lá embaixo, que tenha sido uma experiência de crescimento e de amadurecimento para cada um de vocês. Amém, meus irmãos?
Muito bem. No fundo do poço é o nosso tema e eu tenho a primeira verdade para compartilhar com vocês. Olha aí. No fundo do poço busca-se a companhia de pessoas malignas. No fundo do poço busca-se a companhia de pessoas malignas. Vamos para o texto? Olha o que diz o texto. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Foi procurar Aquis, rei de Gate. Vamos lembrar o que aconteceu na última quarta? Rapidamente. Davi sai de Nob, onde estava o tabernáculo do Senhor. Ele sai da presença de Aimeleque, o sacerdote do Senhor, e ele vai parar em Gate. O que Gate representava? Gate era uma das principais cidades filisteias, local de morada dos seus inimigos, os filisteus, o povo contra o qual Davi ganhou fama lutando, os filisteus. Entenda isso. Davi buscou associar-se, Davi buscou unir-se com os seus maiores adversários, com os seus piores inimigos, com homens idólatras, pagãos, que não temiam a Deus, com gente que queria o seu mal a todo custo. Ele passou a andar em campo minado, ele perdeu a noção do perigo, ele não tinha mais sensibilidade espiritual para fugir daquela situação. Amados, assim acontece conosco. Quando os nossos sentidos espirituais são obstruídos, afetados, entenebrecidos, e passamos a perder a visão de Deus. Ajuntamo-nos com homens e mulheres malignos, homens e mulheres que anseiam nos ver na lama do pecado. Passamos a comungar de práticas que antes nos eram detestáveis, porque ao invés de influenciarmos quando estamos no fundo do poço, passamos a ser influenciados pelo mal que nos rodeia. Cabe bem aqui o Salmo 1, versículo 1. Vamos lá comigo, esse texto que quase todo mundo aqui conhece, juntos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se liga nisso aqui. Olha para o texto, para o versículo. Perceba a progressão para o mal, a progressão para a decadência neste verso. Primeiro, bem-aventurado o varão que não faz o quê? Que não? Primeiro você anda. Depois, nem se detém. Você para. Escute. Você está andando com pessoas malignas. De repente você se detém. Você para. E por último, nem se assenta. Por último, você se assenta. Pegou isso aí? Você está andando, para e se assenta. Porque você passa a ter uma vida totalmente envolvida pelo mal. Você foi enredado, você foi envolvido, você foi sugado, você foi coberto por aqueles que não amam ao Senhor e farão com que você peque. Entenda bem isso. A sua associação com gente perversa irá produzir a sua queda. O texto não está dizendo aqui, que isso fique bem claro, para que ninguém saia daqui equivocado, com um entendimento errôneo. O texto não está dizendo aqui que eu não posso ter amizade com alguém que não seja cristão, com alguém que não seja crente. Não é isso. Nós entendemos que é pela amizade que ganhamos almas. A luz tem que estar nas trevas para iluminar. O sal tem que sair do saleiro para salgar. O texto não está condenando a amizade com pessoas do mal, ou pessoas ímpias, ou pessoas não crentes, que não têm o temor que você tem no coração. Na verdade, o texto bíblico está dizendo para não me associar com pessoas diabólicas, inclinadas para o mal, no sentido de desfrutar de comunhão e participação em seus pecados. É esse o entendimento do texto. Confraternização do trabalho.
Se você é um cristão firmado na palavra, se você sabe em quem você tem crido, você pode estar numa mesa, o cara pode estar com a cerveja dele, o outro com o uísque dele, o outro com a caipirinha dele, e você pode estar com o seu refrigerante bebendo ali. Se você sabe quem você é, se você sabe quem você tem crido. A associação aqui é no sentido de fazer o que os outros fazem e que contraria a vontade de Deus, que você muito bem conhece pela palavra. A minha pergunta é a seguinte: você tem se misturado com quem, meu irmão, minha irmã? Você, servo de Deus, tem buscado consolo e conforto para as dores de sua alma com que tipo de pessoas? Quem tem aconselhado você? Quem é o seu ajudador principal hoje? Para quem você abre o seu coração? Com quem você passeia? Com quem você sai o tempo todo? São pessoas de Deus? Pessoas que têm feito diferença na sua caminhada cristã? Pessoas que influenciam você benignamente? Ou pessoas que lhe estão colocando no estado de decadência moral e espiritual? Há um outro salmo que nos fala muito sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês agora, mas numa linguagem mais contemporânea, a Bíblia Viva. E esse texto falou muito ao meu coração essa semana. É o Salmo 101. Marca na sua Bíblia depois, Salmo 101. Eu quero que você o leia com calma em casa. Vou ler numa versão diferente, a Bíblia Viva. Olha o que diz aí, ó. Tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo. Mas para isso, preciso muito da tua ajuda. Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Não quero ter interesse por coisas mais. Odeio os atos de quem se afasta da tua lei, e não me juntarei a essa gente. Não quero ter um coração inclinado para o pecado. Não quero ter qualquer ligação com o mal. Castigarei a quem fala mal de seus conhecidos pelas costas. Não ficarei junto de pessoas orgulhosas e egoístas. Olha que palavra linda, irmãos, ó. Procurarei encontrar pessoas fiéis a ti. Olha, procurarei encontrar pessoas fiéis a ti. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Meus empregados. Cuidado quem você contrata se você é empresário, hein? Meus empregados serão pessoas que andem pelo teu reto caminho. Nenhum mentiroso ou ladrão ficará muito tempo em minha casa. Não permitirei falsidade na minha presença. Amém, meus irmãos? Que texto forte, hein? Ele já fala por si só. Nada mais deve ser acrescentado. Andar com pessoas erradas é sinal de decadência moral e espiritual. Fuja de quem não edifica você. Abra as portas de sua vida para quem é bênção e não maldição. Tá claro? Volta lá, Tati, por favor. Sarinha. Procurarei encontrar pessoas fiéis a ti. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Quem frequenta a sua casa hoje? Quem frequenta a sua casa hoje? Pense nisso com seriedade. Tá bom? Vamos lá então? Segunda verdade do texto. Vimos que no fundo do poço, associamos-nos com pessoas malignas. A marca de quem já está derrotado é aquela pessoa com quem ele anda. Pessoas do mal, pessoas perversas de coração, pessoas que não somam, que não acrescentam em nada. E aí vem a segunda verdade. No fundo do poço, perde-se o juízo. No fundo do poço, perde-se o juízo. Vamos para a palavra? Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantava em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade.
e deixando escorrer saliva pela barba. Que cena, hein? Que quadro deprimente esse de Davi. Quando Davi chegou em Gate e se viu reconhecido pelos habitantes de lá, ele ficou apavorado. Ele estava no território de ninguém mais, ninguém menos do que o falecido gigante Golias. Ele era conhecido ali por todos, pelo seu grande feito, ter matado o campeão daquela gente. Golias era o campeão, Golias era o herói de Gate. E chega naquela cidade o assassino do herói. Olha que situação. Era como você entrar com uma camisa do Flamengo no meio da torcida do Vasco, num jogo Flamengo e Vasco no Maracanã, quando o Flamengo já está enfiando 4-0 no Vasco. Muito comum isso acontecer. Você acha que sairia de lá vivo? Hein? Nunca. Já fui assistir jogo, irmãos, que tinha tricolor, cara com a camisa do Fluminense na geral. O cara quase foi linchado. É burrice. É burrice. Mas era esta situação. Idêntica, idêntica, idêntica. Davi estava como um estranho no ninho. Qual foi a saída de Davi? A mais indigna e humilhante possível. Ele se fingiu de quê? De louco. Ele se fingiu de louco. Ele perdeu o juízo à vista de todos. Segundo o texto, olha o que diz. Ele babava. E a saliva escorria pela barba. A Vulgata Latina, que é a tradução católica feita por Jerônimo, São Jerônimo, vai dizer que ele batia nas portas da cidade como um louco, gritava como um louco, riscava as portas como um louco. Olhando para a igreja, pensando nessa atitude de Davi, eu vejo que há também muita gente sem juízo no meio do povo de Deus hoje. E eu não estou aqui falando de loucos literais no meio da congregação, de gente que rasga dinheiro por nada, mas sim de pessoas que chegaram a um tal ponto de frieza e apatia na vida cristã, que passaram a assumir atitudes e comportamentos que nem um ímpio, que nem um descrente pensaria em assumir. Você sabia que isso é uma realidade? Pessoas que se dizem salvas, cristãs, crentes, assumindo atitudes que nem mesmo alguém que não conhece o Evangelho pensaria poder assumir. Pessoas que despregam o Evangelho com a sua própria vida. Crentes que muitas vezes são admoestados, chamados à atenção por pessoas que não partilham da mesma fé, mas que apresentam uma retidão moral muito mais elevada. Basta a gente olhar para o nosso irmão Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal, preso pela Operação Lava Jato. Por favor, sem julgamentos, entenda onde eu quero chegar. O problema maior de Eduardo Cunha não é o pecado dele em si, porque só Deus sabe o que aconteceria conosco se nós estivéssemos no lugar dele. É fácil julgarmos quando não temos acesso à mesma fonte de pecado. É fácil dizer ladrão, corrupto, mas se você estivesse lá, se a mesma bandeja fosse colocada à sua frente, como é que você agiria? Mas entendo que o problema real de Eduardo Cunha é a sua arrogância, a sua falta de reconhecimento de erro, a ausência de um coração quebrantado, que peça perdão a Deus, que peça perdão à sociedade, que peça perdão à igreja da qual ele é membro, pelo seu mal feito.
Assim, ele demonstra, na prática, a total falta de juízo moral e espiritual. Isso me faz lembrar de um rei de Judá, que enquanto teve vida, agiu pior do que uma pessoa que não conhecia Deus. E segundo o texto, chegou a oferecer os seus próprios filhos em sacrifício aos deuses. Queimou-os vivos no fogo. Que rei foi esse, irmãos? Manassés. Vamos lá? Manassés, vamos ler isso aí? Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Irmãos, tem horas que dá desânimo ler a história dos reis de Israel. Começando lá por 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, é só tragédia. Altos e baixos de um povo, de líderes, de sacerdotes, de reis, de governantes, que agiam de modo totalmente sem juízo. Um modo ensandecido, um modo enlouquecido. E há muitos crentes, entre aspas, olha o que eu estou dizendo, crentes, entre aspas, que já perderam o juízo há muito tempo. Jesus fala sobre isso, vamos lá? Olha o que Jesus fala, essa palavra é uma palavra muito forte. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mateus 12, 43 ao 45. Certamente você sabe de alguém assim. De alguém que tenha incorporado na prática essas palavras. Um homem, uma mulher, que era um exemplo de vida para você. Modelo de comportamento cristão. Uma pessoa fiel nos seus compromissos com Deus. Uma pessoa que lhe servia de fonte de inspiração. Uma pessoa contra quem ninguém podia levantar um tio. E de repente, por uma adversidade, por um problema, por uma prova, por uma tentação, grande foi a queda dessa pessoa. E ela hoje não é sequer sombra do que ela foi um dia. Ela faz coisas piores do que antes de conhecer a Jesus. O último estado torna-se pior do que o primeiro. Pessoas que foram tomadas por uma terrível atitude de loucura espiritual, chegaram ao fundo do poço e não conseguem mais sair desse fundo. Meu irmão, a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Vamos ver isso? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Vamos repetir juntos isso aí? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Só as mulheres, mulheres. Só os homens. Você crê nisso? Amém? Então, olha aqui para mim. Faça jus. Corresponda a essa mente que você diz possuir. Você é a morada do Deus vivo. A sua mente é domínio do Senhor dos Senhores. Não permita que suas atitudes sejam insensatas, loucas e doentias. Porque você ganhou a sobriedade do Senhor. Você ganhou a lucidez do Espírito Santo. Isso é o que deve povoar a sua mente. Então você não tem nenhuma desculpa para perder o juízo. Você não tem nenhuma justificativa que possa levá-lo a agir como um louco, como um insensato, como alguém que não sabe o que é ou o que quer. A mente de Cristo habita em você. E porque ela habita em você, você pode agir como uma pessoa sã,
em sua consciência. Amém, meus irmãos? Terceira verdade. No fundo do poço, sofre-se a ridicularização dos seus inimigos. No fundo do poço, sofre-se a ridicularização dos seus inimigos. Olha o que aconteceu com Davi. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? A Bíblia tem algumas tiradas, algumas passagens bem cômicas. Tem certos textos que eu leio e rio ao mesmo tempo, mas rio de dar gargalhada. E esse versículo é um desses textos. A palavra do rei Aquis, quando questiona os seus subordinados por terem levado mais um louco para sua corte, mais um louco para sua presença, a palavra dele quase me faz esquecer a tragédia particular de Davi. Mas ainda assim a tragédia é mais forte. Davi, outrora o matador de gigantes, era visto agora como um homem digno de desprezo, de escárnio, de zombaria. Mais um louco no reino de Gate. O que me chama a atenção nesse texto é a queda, o declínio da imagem pública de Davi, de guerreiro a ser temido. Ele se torna um objeto de riso e sarcasmo. Quando estamos no fundo do poço, é exatamente assim que acontece, irmãos, irmãs. As pessoas que riam conosco por interesse, agora riem de nós. Aqueles que nos veneravam e respeitavam publicamente por hipocrisia, falam agora mal de nós. Os que brindavam em nosso nome, visando algo em troca, agora entoam versos em memória de nossa queda. A coisa que o diabo mais ama é ver um crente arrasado, esquartejado, em frangalhos. Alguém duvida disso? Alguém aqui duvida disso? Ele usará pessoas para se levantarem com todo vigor, com toda a força, contra esse crente que chegou ao fundo do poço, de modo a espezinhá-lo, machucá-lo ainda mais em sua dor e aflição. Ele fará com que esse crente no fundo do poço seja motivo de maledicência, um espetáculo público horrendo para todos. Houve um homem que chegou no fundo do poço. E não foi por questões morais nem espirituais, mas foi porque tornou-se incompreendido em sua missão. E porque foi incompreendido em sua missão, foi perseguido, ao mesmo tempo que rejeitado. Tornou-se motivo de chacota em todo o seu povo. Foi um profeta do Velho Testamento. Que profeta foi esse, irmãos? Chamado de profeta chorão. Quem foi? Jeremias. Vamos ver o que ele disse? Vamos lá? Olha que palavra triste Jeremias dá de si mesmo. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Lamentações 3,14. Meu irmão, em nome de Jesus, não permita que o diabo ria de você, em nome de Jesus. É um verdadeiro show de horrores a vida de um crente caído na vergonha do pecado, a vida de um crente no fundo do poço moral e espiritual, a festa no inferno,
quando isso acontece. Você não foi produzido por Deus, gerado por Deus, para alegrar o coração do diabo. Você foi gerado em Cristo, para alegrar o coração do Pai. Não tenha dúvida disso. O diabo não pode sorrir com você. Quem tem que sorrir com você é o Senhor, que te criou, que te resgatou, que te redimiu. Que nós possamos ouvir da parte do Senhor a mesma palavra que o Senhor disse a Satanás acerca do seu servo Jó. Vamos lá. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita mal. Ó irmãos, que pela graça do Senhor, possamos ter essa declaração de Deus para Satanás, a meu e a seu respeito. Amém, igreja? Que o diabo chore pela nossa vitória. Que os nossos inimigos chorem pelo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Que não haja espaço aberto em nossa vida para risos do maligno, por brechas que tenhamos deixado abertas. Mesmo que a nossa situação não seja das melhores, como no caso de Davi, que não venhamos dar espaço para sermos objeto de riso e de escárnio por parte dos que nos rodeiam. Amém, queridos? Vamos fechar então a nossa palavra? Eu disse que essa palavra era uma palavra de esperança, não falei? Então se liga aí, ó. No fundo do poço, lembre quem você é. No fundo do poço, lembre quem você é. Olha que coisa linda, irmãos. Em meio ao desespero de Davi, quando ele está numa terrível situação de humilhação e opróbrio, há uma declaração, há uma afirmação acerca dele, que quase nos passa desapercebida, uma palavra que quase não é notada acerca dele, e que foi proferida pelos seus inimigos. Olha lá o que diz, ó, quando ele chega em Gate: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Olha que coisa, irmãos. Davi já era rei, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Todos nós sabemos que Davi ainda não era rei. Aliás, esse era o motivo pelo qual Saul o perseguia ferozmente, implacavelmente. Saul sabia que Davi seria o seu sucessor, e ele queria matá-lo, ele queria exterminá-lo, para acabar com seu rival. Saul ainda era rei, de fato e de direito. Porém, para Deus, Saul já era passado. Era uma questão de tempo a sua queda, como também era uma questão de tempo a subida de Davi para o trono de Israel. Para Deus, se liga aqui em mim, você que está em casa, para Deus, Davi já era o rei de Israel. E o que nos importa verdadeiramente é a palavra de Deus, e não a palavra dos homens. Aquele homem, um dos súditos do rei Aquis, sem o saber, sem ter consciência, fez uma declaração profética acerca do estado de Davi, quando disse que ele era o rei da terra de Israel. A palavra dos inimigos de Davi, acerca dele como rei, ensina-nos uma coisa. Olhe, mesmo no fundo do poço, escute isso que eu estou lhe dizendo. Toma posse dessa palavra agora em nome de Jesus.
mesmo no fundo do poço, mesmo diante das afrontas e vergonhas sofridas, mesmo diante dos furacões que a vida nos impõe, não podemos esquecer quem somos. E quem nós somos, irmãos? Somos filhos de um Deus Todo-Poderoso e que também é todo cheio de graça, amor e misericórdia. Está lá, vamos lá, Romanos. Olha que coisa linda. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito com E maiúsculo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8, 15 ao 17. No pior da vida, quando você se sentir sozinho e desamparado, quando todos parecerem não se importar com você, quando você for tentado a agir como um louco, lembre-se de quem você é. Você é filho do Rei Jesus. Vou terminar com uma história aqui, uma história real, contada pelo grande contador de histórias, pastor Ron Mell. Nos Estados Unidos da América é muito comum a gente ter bazares nos lares, nas casas. As pessoas enjoam das suas coisas, levam tudo para a garagem ou colocam no jardim e fazem a um precinho de liquidação, o que cada um quiser comprar que for do seu interesse. E Bob estava vasculhando um desses bazares, quando de repente achou algo incomum. Uma velha motocicleta Harley Davidson, uma das motocicletas mais caras do mundo, mais valiosas. Ela estava enferrujada, abandonada num canto, jogada às traças, totalmente impossibilitada para o uso. Ele chama o dono da casa e pergunta assim: ei, aquela motocicleta está à venda? Rapaz, não está não. Eu já a peguei há muito tempo de um ferro velho, mas não consegui resolver o seu problema. Mas como hoje é o dia do bota tudo para fora, eu vou vender. $35 e a sua. Quanto é que hoje, irmãos, valem $35 em reais? Quanto vale hoje? Uns R$100. Uns R$100, um pouco mais. Um pouco mais. E ele foi levando na mão aquela motocicleta, arrastando ela, parada há décadas. Ele sentiu o desejo de consertá-la. Decidiu então ligar para o fabricante, para saber se ainda tinha jeito. Ligou para o fabricante, e o fabricante pediu o número de série do registro da moto. Ele deu. De repente, do outro lado, fez um silêncio. Um silêncio. Ele ficou em 5 minutos esperando o retorno do atendente, até que ele chegou e falou: senhor, o senhor pode repetir o número que o senhor nos deu? Mas rapaz, eu acabei de lhe passar e você demorou tanto para me pedir de novo o número. Repita, por favor. Repetiu o número. E outro silêncio sepulcral do outro lado da linha. O atendente retornou depois de 5 minutos e falou assim, meio trêmulo, meio nervoso: senhor, nós entraremos em contato com você. Passe, por favor, o seu endereço, seu e-mail, seu telefone celular. Ele começou a ficar preocupado. Epa, será que essa moto é roubada? Será que eu cometi alguma fraude, algum crime? Eu peguei isso lá abandonado, num bazar velho. Desligou o telefone, esperando que em alguns minutos alguém retornasse. 3 dias depois, retornaram a ligação da empresa, da fábrica. E já não era mais o atendente, era um dos altos executivos da companhia Harley Davidson. Com um tom amistoso,
uma voz afável e amiga, disse o seguinte: Senhor, por favor, o senhor pode procurar se há alguma coisa embaixo, escrita, debaixo do assento da moto? O senhor pode procurar isso, por favor? E ele foi então lá, com cuidado, levantou o assento, e estavam lá as seguintes palavras: The King. The King. Quer dizer o quê? O rei. Ele voltou: sim. Está escrito aqui embaixo, o rei. Do outro lado fez-se outro silêncio. O executivo disse assim: muito bem, senhor. Nós amamos reaver as nossas motos velhas e usadas. Ela para nós é uma relíquia, e eu quero pagar ao senhor $300 mil por essa moto. O cara quase caiu para trás. Quase teve um ataque cardíaco fulminante. $300 mil? Por quanto ele comprou a moto, irmãos? $35. Aí ele: mas por que vocês querem me dar um valor tão alto numa moto velha, que estava abandonada numa garagem? Já disse, nós amamos reaver os nossos produtos antigos. Ele percebeu que tinha algum coelho nesse mato. Me ligue daqui a alguns dias, e eu vou lhe dar a resposta. Desligou o telefone, coração batendo forte, sem entender o que estava acontecendo. No outro dia, ligou para ele Jay Leno. Quem é Jay Leno? O maior apresentador de um talk show norte-americano, de um programa de entrevistas norte-americano. E Jay Leno disse o seguinte: rapaz, eu me interesso por motos usadas. Quero te oferecer $500 mil nessa moto. Resumindo a história, a quem pertencia aquela moto? Quem é o rei do rock? Elvis Presley. Elvis Presley. Ele descobriu isso depois. O valor daquela moto, se liga aqui, não estava no fato de andar ou não andar. O valor daquela moto não estava no quanto as suas peças poderiam custar. O valor daquela moto estava em quem a havia possuído. E ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Elvis Presley, o rei do rock, havia possuído aquela moto para si. Daí o seu valor. Ela por si mesma não tinha valor algum. Era um objeto velho, descartável, pronto para ser colocado fora. Mas por quem a possuiu, ela revestiu-se de um valor inestimável. O que é que isso me ensina, querido? O que é que isso ensina para você? O meu valor, o seu valor, não está nos títulos que possuímos, na intelectualidade alcançada, na nossa experiência de vida, no bom nome de nossa família, em quão bons sejamos aos olhos da sociedade. O meu valor e o seu valor tem origem no Cristo que nos resgatou das trevas, tem origem no Cristo que nos remiu da maldição da lei, tem origem no Cristo que derramou o seu sangue para nos perdoar os nossos pecados. É por isso que, independentemente de onde estejamos, do quadro adverso que estejamos enfrentando, da situação mais complicada que possamos estar vivenciando, nós não perderemos o nosso valor nunca, porque a questão não é conosco, a questão é com Deus, e Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, nós fazemos parte da família dEle, e isso é tudo, irmãos, isso é tudo. Sendo assim, no fundo do poço, aquele momento que tudo faltar a você, que tudo e todos se levantarem contra você, lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Você é filho de Jesus. Você é filho de Deus. Co-herdeiro de tudo quanto existe no universo.